Como deixar a voz bonita no microfone? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Cantando com Manu, que sempre tem uma dica musical para ajudar você nos seus estudos de canto. E hoje eu vou mostrar para você como você pode equalizar o microfone e a sua caixa de som para ter o melhor resultado de voz nas suas performances. Vale a pena acrescentar que esse é o segundo vídeo em que eu estou falando sobre esse tema. No primeiro vídeo, a gente falou das questões técnicas, como usar o microfone, qual é a importância de entender a nossa voz através do monitoramento psicoacústico para que a gente saiba equalizar o microfone e todas essas questões. Se você não viu, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, em algum lugar desse vídeo, para que você possa clicar e possa assistir essa primeira aula, que é de fundamental importância e complementa o conteúdo que eu vou deixar para você aqui, beleza? Hoje nós vamos falar sobre aspectos técnicos de equipamento. Como é que a gente vai usar esses equipamentos para equalizar a nossa voz e sempre ter o melhor resultado quando a gente vai cantar. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer para você que tudo vai depender da qualidade dos equipamentos que você tem e do lugar onde você vai cantar. Essas são variantes que influenciam o resultado sonoro final. Se você tem um bom microfone, você vai ter mais qualidade na sua voz. Se você tem uma boa caixa de som, você vai ter mais qualidade na sua voz. Se você não tem esses equipamentos tão bons, isso vai prejudicar. E aqui já fica o meu primeiro alerta. Se você ainda não tem um microfone e vai investir nesse equipamento, gaste um pouquinho mais, mas compre um bom microfone. Porque microfones muito baratos, mas que não trazem qualidade, no final das contas, vai prejudicar o resultado final da sua voz. E não é isso que a gente deseja. Então, é importante frisar, mais uma vez, que o equipamento vai influenciar no resultado, mas o ambiente também. Então, quando você for equalizar o som, você tem que levar isso em consideração. Imagina, você vai equalizar o som para cantar numa catedral. É diferente do som que você vai equalizar para cantar na sala da sua casa ou numa sala bem menor, como um barzinho, por exemplo. O ambiente, o que esse ambiente traz? Tem madeira, tem cerâmica, tem piso frio, tem janela, é aberto, é fechado, tudo isso vai influenciar em como você vai equalizar. Mas eu quero te passar nesse vídeo de forma geral como você vai equalizar o seu microfone para ter sempre o melhor resultado. Então, o que eu estou usando aqui para dar exemplo para você hoje? Eu estou usando um microfone Shure, tá? Beta 58A, que já é um microfone bastante equilibrado. Eu estou usando uma caixinha Bose, que também tem um bom resultado. Eu estou usando simplesmente o celular, o meu celular iPhone para captar, tá? Então, tudo que você vai ouvir aqui é esses equipamentos e mais aqui o som do meu ambiente, né? Da minha sala, que o celular que está captando. Quando a gente vai pensar em equalizar, né, geralmente a gente vai usar uma caixinha amplificada ou vai passar por uma mesa, certo? E o que a gente vai lidar e quais são as frequências que a gente tem que equilibrar, que a gente tem que equalizar? Geralmente grave, médio, agudo e reverb, tá? Todas as mesas, desde as mais simples até as mais profissionais, vão trabalhar geralmente com essas três frequências. Algumas vão trabalhar somente com graves e agudos. Porém, o que a gente tem que entender? O que grave, médio e agudo vai causar como resultado final no som do microfone? O microfone é um transdutor de energia acústica em energia elétrica. O que ele vai fazer com a sua voz? Ele vai amplificar a sua voz, só que ele vai captar aquilo que a sua voz é. A tarefa da equalização não é transformar a sua voz. Então, por exemplo, a minha voz é uma voz que brilha mais no médio agudo. Eu não tenho grandes taxas de grave, não é uma voz pesada, muito encorpada. Então, quando eu vou amplificar, na verdade, equalizar o meu microfone, eu tenho que privilegiar essas frequências para deixar a minha voz mais próximo do que é a minha voz sem o microfone, sem trazer demais frequências que eu não tenho. Porque se eu fizer isso, eu vou acabar sujando o meu som e vocês vão ver isso mais adiante. Então, a ideia não é transformar a sua voz. A ideia é fazer com que o microfone capte o que a sua voz é sem ele. Então, quando você for equalizar o seu microfone, você vai ter que prestar atenção em 4 coisinhas, tá? Nos graves, médios, agudos e no reverb, que algumas pessoas entendem, né, conhecem como eco. O que cada uma dessas coisas faz?
O grave é aquilo que vai dar corpo para a sua voz, vai trazer peso, tá? Se a gente usar demais, o que vai acontecer? Vai abafar o som. Os médios, o que eles vão fazer? Eles vão trazer clareza e definição para o seu som. Se você coloca muito médio na sua voz, tende a ficar um som mais irritante. E os agudos? Os agudos vão trazer brilho. E eles costumam dizer também trazer mais ar, essa sensação de um som mais aerado, mais brilhante, mais leve. Se você coloca demais, também tende a trazer uma certa irritabilidade para quem escuta. E o reverb é aquilo que vai trazer ambiência, que vai trazer sala. Se você coloca muito reverb, você afasta a sua voz. Então, quem escuta, parece que te escuta de longe e você vai perdendo definição. Se você põe só um pouquinho para dar um cheirinho, um corpinho, dá a sensação da pessoa estar ali mais perto, mais próximo de você, e a gente vai escutar todas essas coisas a partir de agora dentro da minha caixinha Bose, tá? Então, aqui eu tenho 3 coisas que eu consigo mexer nessa caixinha pré-amplificada. Eu consigo mexer nos graves, nos agudos e no reverb. Aqui eu não tenho médio. Geralmente o agudo ele já tem ali médio agudo e o grave médio grave, né? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Ó? Eu vou secar o meu som, tá? Então, eu vou tirar tudo. Então, tirei reverb, tirei grave, tirei agudo. Percebe que mudou, né? O resultado mudou. Então, a gente aqui tem um som que é o que a gente chama de flat, ou seja, eu não tenho graves, não tenho médios, não tenho agudos, ele tá mais liso. E aí, eu vou começar a colocar aqui algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou colocar vai ser o reverb para que você sinta essa sensação de ambiência, certo? Então, pararirare paperaró, pararirare papiroró, pararirara papiraró, larare, eiodó, eiará, lariroró, lariroró, lairodó, uiraró, lairodó, lariroró. Claro que, vai variar de equipamento para equipamento. Tem equipamentos que tem um reverb que não é nada legal. Já tem equipamentos que tem um bom reverb. Mas percebe que falando com você, parece que a minha voz está muito mais longe do que se eu tiro todo o reverb e, de repente, deixo o meu som assim. Então, cuidado com isso aqui. Um pouquinho de reverb, vou abrir só um pouquinho. Ele traz uma ambiência, né? Ele traz uma coisa mais quente para o som, mas não pode ser demais, porque senão vai ficar feio, vai ficar distante e vai embolar. Se você já tem um ambiente que já tem reverberação natural, né? Geralmente as igrejas têm, dependendo do ambiente onde você está tocando, se tem um pé direito muito alto. Então, se você coloca reverb demais, você tem o reverb do ambiente mais do seu microfone. Vai virar uma emboleira só, ninguém vai entender o que você canta. Então, cuidado com esse recurso. Agora, eu vou começar a abrir, vou tirar o reverb e vou começar a abrir os graves, tá? Pararirarirorororororó, terariroriroriroriroró, tuiradodairododarirododarirododa, paparorororó. Percebe que aqui, a minha voz ela já ficou bem mais pesada do que ela estava, bem mais escura, porém também muito mais abafada. E acontece quando eu tenho excesso de grave, muitos puffs no som. Ou seja, tudo que é P, B, T, D, vai ficar muito evidente quando eu cantar. Então, se eu for tirando e trazendo só um pouquinho, só um cheirinho, porque a minha voz é mais aguda, né? Então, dar um pouquinho de corpo faz sentido na equalização, mas eu não vou dar demais, porque senão eu vou ficar com uma voz abafada, cheia de puff, que não é a minha voz natural. Então, aqui, eu já tô mais dentro do que seria a minha voz naturalmente. E eu não tô sem nada, que é aqui, Aqui eu tirei tudo e você consegue perceber a diferença no som. Então, eu vou voltar um pouquinho para cá, já começou a dar um pouquinho mais de corpo, mais interessante, certo? Agora, eu vou tirar tudo de grave e vou começar a abrir os agudos. Percebe que mesmo buscando grave mais pesado, não tem aquele puff, 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 não tem aquele corpo.
E a minha voz parece que ficou mais aerada. Consegue notar isso? Mais leve, mais brilhante? Aqui eu tô no talo do agudo, tá? Que é algo que também é distante da minha voz. Minha voz não soa assim. Então, se eu for tirando e continuar falando com vocês, ó, percebe que vai ficando diferente, né? Então, aqui, sem nada. Aqui, eu vou abrir meio do caminho. Tá mais próximo do que é a minha voz naturalmente falada. Se eu pego isso aqui e trago mais um pouquinho de grave, que é aquela frequência que eu não tenho. Ó, já trouxe um pouquinho mais de corpo. E se eu junto a isso um pouquinho de reverb, dá até para dar um pouquinho mais de reverb. Né? Então, aqui, ó, eu tô bem próximo do que é a minha voz. Vou tirar o microfone para que você me escute sem microfone. Percebe que, ó, eu tô aqui sem equalização nenhuma, você tá me ouvindo da captação do celular e é essa qualidade que você escuta na minha voz. Se eu coloco o microfone a partir de agora, ó, eu tenho algo que tá amplificando a minha voz, mas não modificou tanto a qualidade da minha voz. Eu ainda tenho algo que é muito próximo do que de fato a minha voz é. Eu só dei um up em coisas. Então, eu trouxe um pouquinho de sala com reverb, eu trouxe um pouquinho de grave, eu trouxe um pouquinho de agudo para dar um brilho, não demais. E assim, quando eu canto, eu tenho um bom resultado no microfone. E por último, e não menos importante, cuidado ao passar som no seu microfone. Você não vai falar, ei, alô, som, ei, 2, teste, ei, pronto, passei o som. Não é assim que se passa som, tá? Você tem que cantar aquilo que você vai cantar a vera, aquilo que você vai cantar na hora da sua apresentação. Você tem que cantar desde os graves até os agudos. Você tem que experimentar todos os ajustes que você vai cantar na música. Por quê? Porque é assim que você vai entender qual equalização que você tem que usar para ajustar esses equipamentos, né? Ajustar esse equipamento, microfone, equalização do microfone, para que na hora você entregue o melhor resultado. Então, ei, alô, som, teste, 2, pelo amor de Deus, não faça isso. Se você assiste o canal da Manu, não faça isso, ok? Passe som direito, ou seja, cante desde os graves até os agudos, experimente, se escute, é muito importante. E tenha em mente que você vai equalizar, tá? Para trazer a sua voz mais fiel no microfone, trazendo aquelas frequências simplesmente que talvez você não tenha tanto, que nem no meu caso. Eu não tenho tantos graves, então eu vou dar um corpinho a mais ali no grave, mas eu não posso trazer demais, porque senão vai ficar puf, embaçado, sujo, escuro, e não é o que é a minha voz. A mesma coisa lá na aguda, eu tenho uma voz muito grave, não tenho tanto brilho nos agudos, então você pode abrir um pouquinho os agudos, mas não demais, porque senão você vai perder as características do seu som, vai ficar estridente, não é isso que a gente quer. Então, eu espero que o conteúdo tenha sido útil, deixa o seu curtir aqui, deixa o seu comentário para eu saber se esse conteúdo agregou para você e para sua prática. Beijão para você e até já!